Aleluia! Aleluia! Aplauda o Senhor. Pode se assentar. Esse é o nosso Deus. Que a gente nunca se esqueça do quão poderoso Ele é. Como o Tiago falou aqui, não mudou. Muitas vezes as circunstâncias tentam nos dizer ao contrário. Muitas vezes aquilo que vivemos, passamos ou enfrentamos tenta impedir, paralisar o nosso coração, mas o Filho de Deus, Ele não mudou. Ele continua sendo Senhor sobre tudo, Senhor sobre todos, que é nome acima de todo nome. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. A gente não combinou louvor não, né, Tiago? Mas parece. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, verso 18. Mateus 1, 18. Amém? Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo e não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a colocá-la em secreto. Mas quando pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar Maria para ti, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo, e ela dará luz a um filho, e chamará o seu nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e eles chamarão o seu nome de Emanuel, que sendo interpretado significa Deus conosco. Então José, sendo levado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para ele a sua esposa, e não a conheceu, até que ela gerou seu filho primogênito, e o chamou pelo nome de Jesus. Quero chamar a sua atenção para o final do verso 18 e final do verso 20. Final do verso 18 diz: e ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. E ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Final do verso 20: pois o que nela estava concebido é do Espírito Santo. Senhor, fala-nos através da sua palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu confesso que, num primeiro momento, eu pensei em refutar. Porque a mensagem do nascimento de Jesus, ela está diretamente ligada e vinculada ao Natal. E todas as vezes que nós vamos falar e vamos pregar acerca de algum musical ou qualquer coisa do tipo vinculado à mensagem natalina, automaticamente e diretamente nós falamos acerca do nascimento de Jesus. Então hoje eu cheguei em casa, o Senhor falou no meu coração, eu falei: eu não vou falar sobre isso não, Deus, porque o Natal já passou. Como que eu vou falar acerca do nascimento de Jesus e sobre as implicações da vinda do Filho do Homem na terra, uma vez que o Natal já passou? E eu fui ler minha Bíblia para um lado, lia para o outro, falei: ô Jesus, dá uma palavra, e nada. Dobrei meu joelho de novo, fala sobre isso. E eu, como eu não quero desobedecer ao meu pai, é sobre isso que eu quero falar com você. Independentemente de ter passado ou não o Natal, o nascimento de Jesus, ele é um marco na história. E ouvindo os louvores, eu cheguei à conclusão que era exatamente sobre isso que eu tinha que falar, porque no mesmo tempo que o Senhor ministrava o meu coração para falar sobre isso, acredito que Ele estava colocando no coração do Tiago os louvores para serem cantados, preparando para anunciar essa mensagem. Eu não liguei para ele, não mandei mensagem, falei: Tiago, cante sobre isso que eu vou pregar sobre isso, de forma alguma.
Mas agora eu tenho entendido o porquê do Senhor querer ministrar o nosso coração nesse texto, no que diz respeito, no que tange ao nascimento de Jesus. Porque muitas vezes nós só escutamos essa mensagem no tempo de Natal. Muitas vezes é no período natalino que nós falamos, nasceu o Filho de Deus, ponto, acabou. Nós pensamos e falamos acerca do Natal, que não é presente, que não é simplesmente comelança, que não é simplesmente receber os familiares em casa, que não é simplesmente receber pessoas de fora, mas que é o nascimento do Filho de Deus. É isso que a gente escuta, que é uma verdade. Mas nós precisamos compreender as implicações do nascimento do Filho de Deus na nossa realidade. Porque não basta apenas nós sabermos que nasceu o Filho de Deus. Não basta apenas nós chegarmos à conclusão, de fato nós até mesmo concordarmos que o Filho de Deus nasceu, uma vez que isso não alcança a nossa realidade. Saber que Jesus nasceu sem que isso faça alguma diferença na minha e na sua vida, não faz sentido nenhum. Declarar que Jesus é o Filho de Deus e que nasceu numa manjedoura, aquela coisa linda, sem trazer implicações práticas que transformam a nossa vida, a nossa realidade, não são de validade alguma. Chegar e falar, olha, eu vou à igreja porque hoje é Natal, Jesus nasceu. Mas se isso não for internalizado na minha realidade, a ponto que eu viva a partir dessa verdade, não tem sentido. Não tem sentido nós virmos aqui, fazermos musicais, não tem sentido levantarmos as mãos, não tem sentido declararmos, se nós não vivermos o Filho de Deus encarnado na pessoa de Cristo Jesus. Se isso não for não somente uma verdade para nós, mas se nós não vivermos a partir disso, nós só estamos cantando, nós estamos fazendo teatro. Porque o nascimento do Filho de Deus, como lemos no texto, ele tem implicações práticas, ou melhor, ele deve ter implicações práticas na minha e na sua vida, porque não é um nascimento qualquer. Não é mais uma pessoa comum que nasce na história. Não é mais uma pessoa que nasce e que faz parte da realidade da humanidade. Não é apenas mais uma pessoa que fez coisas miraculosas, como outras pessoas também fizeram. Não, é o Filho de Deus que habita no meio de nós. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e verdade. E nós precisamos compreender as implicações que isso tem, que isso deve ter na minha e na sua vida, porque se nós não vivermos de maneira diferente, mediante ao fato de levantarmos as nossas mãos e declararmos que adoramos o Filho de Deus, que saiu dos céus e fez-se carne e habitou no meio de nós, não faz sentido. Não faz sentido nós declararmos essa verdade sem internalizarmos essa verdade em nós e vivermos essa verdade. Mas eu quero olhar com você nas implicações do nascimento do Filho de Deus, a partir da perspectiva que Mateus queria trazer para nós. O texto vai dizer no capítulo 1, verso 18, e ela foi encontrada grávida de quem? Do Espírito Santo. Verso 20, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Então nós precisamos compreender o que significa isso. O que Maria gerou a partir do Espírito. Jesus não foi fruto de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. E por conta disso, nós cremos e declaramos que Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele é um homem que chora mediante a morte de Lázaro, capítulo 11 do Evangelho de João, que tem fome em Mateus capítulo 4, mas ao mesmo tempo Ele é Deus, porque Ele perdoa pecados, Ele acalma o vento, Ele aquieta a tempestade. Então nós vemos essa dualidade, aquilo que a teologia vai definir como união hipostática. As duas naturezas de Cristo, 100% homem e 100% Deus, porque Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mas aqui a gente tem um problema, porque a nossa compreensão acerca da obra do Espírito Santo, a nossa compreensão acerca da pessoa do Espírito Santo é diferente da compreensão acerca do Espírito Santo de José.
que ouviu que a sua esposa que o que ela estava gerando era fruto do Espírito. É isso que a gente precisa entender. Quando José escuta essa mensagem, a compreensão que ele tem acerca do Espírito é diferente da nossa. Hoje nós já temos a teologia do Espírito Santo definida como terceira pessoa da Trindade, como aquele que consola, como aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, como aquele que ministra no nosso coração, como aquele que dá dons, como aquele que nos desafia a viver os frutos do Espírito. Então hoje nós temos a nossa teologia, a pneumatologia, muito bem definida acerca do Espírito Santo. Nós tivemos um estudo aqui, alguns meses atrás, o nosso pastor, toda quarta-feira, falando acerca do Espírito Santo. Nós temos uma compreensão hoje muito bem estabelecida, com materiais, com conteúdos, com teologia específica para falar acerca do Espírito. Mas José não. José não enxergava, não compreendia acerca do Espírito da mesma forma que eu e você olhamos e compreendemos. Nós olhamos para o Espírito Santo já com tudo pronto. Terceira pessoa da Trindade. O Espírito de Deus, que vem como pomba sobre Jesus no batismo. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Aquele que habita no nosso coração. É essa compreensão que nós temos. Mas José não. Então eu quero olhar com você para aquilo que José compreendia acerca do fato de que Jesus estava sendo concebido pelo Espírito Santo. Porque por trás disso tem significados muito profundos para a nossa compreensão. Quando o texto chega e nos diz o que estava nela concebido era do Espírito Santo, não é à toa. Mateus dá ênfase nisso. Se você ler João, você não vai ver isso. Se você vê Lucas, você não vai ver isso. Se você ler Marcos, você não vai ler isso. É só Mateus que dá ênfase. Aquilo que estava nela concebido era fruto do Espírito Santo. A compreensão judaica acerca do Espírito é diferente da nossa. A compreensão de José, a forma que José olhava para essa verdade, de que era o Espírito que estava fazendo a obra, de que era o Espírito que estava colocando no ventre de Maria Jesus, que era o Espírito que estava realizando aquele feito miraculoso, aquele feito sobrenatural. A forma com que José, judeu, olhava para aquilo é diferente da nossa. Quando nós lemos e olhamos aquilo que ela foi encontrada grávida do Espírito Santo, quando nós lemos essa palavra, já vem na nossa cabeça dom, fruto, batismo, já vem uma série de coisas, mas José não. Então eu quero olhar com você, à luz desse texto, para que nós compreendamos, a partir da perspectiva de José, acerca do Espírito Santo, o que significava, ou melhor, o que significa, ou o que deve significar para os nossos corações, para a nossa vida, o nascimento do Filho de Deus. O que nós aprendemos, e não somente aprendemos, mas devemos internalizar no nosso coração e viver a partir dessas verdades na nossa vida, mediante aquilo que o judeu, mais especificamente José, olhava, cria e entendia acerca do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o povo judeu enxergava para o Espírito Santo, em primeiro lugar, como aquele que trazia as verdades de Deus. Quando nós analisamos e vamos ver na forma com que o povo judeu olhava e entendia acerca do Espírito Santo, nós vemos de forma clara que eles criam que o Espírito Santo trazia as verdades acerca de Deus. Como que nós vemos isso? Através dos profetas. Nós vemos pessoas se levantando no decorrer da história, se levantando e dizendo, assim diz o Senhor. Isso. Então o Senhor usava homens e mulheres no decorrer da história para anunciar e falar as suas verdades. O texto de Pedro, projete aí para mim, por gentileza, segunda carta, capítulo 1, verso 21, vai nos dizer, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida em que eram movidos pelo Espírito Santo.
Então o Espírito Santo era aquele que trazia a verdade de Deus. Então quando o judeu ouvia falar acerca do Espírito, ele pensava, não, o Espírito ele fala as verdades acerca de Deus. Nós conhecemos a Deus mediante aquilo que o Espírito fala. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos homens se levantando, o Senhor usando, falando através do Espírito, e eles anunciando as verdades acerca de Deus. Então a primeira compreensão que o povo judeu, que José tinha acerca do Espírito Santo, é que o Espírito Santo trazia as verdades de Deus. Agora olha que interessante. Quando Deus fala através do anjo a José, olha, aquilo que o Espírito Santo concebe no seu ventre. José tinha essa compreensão em mente. José estava compreendendo que aquilo que o Espírito revelava, aquilo que o Espírito trazia, aquilo que o Espírito fazia, revelava a verdade de Deus. Essa era a compreensão dele acerca do Espírito. Aí vem Jesus, sendo concebido por esse Espírito, em Mateus capítulo 1. Então nós compreendemos que o Espírito que falava acerca das verdades de Deus, agora ele coloca em Jesus. Ele coloca Jesus no ventre de Maria, o que nos leva à compreensão que assim como o Espírito falava as verdades acerca de Deus, aquele que é gerado do Espírito, Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo, traz consigo as verdades do Pai. Hebreus capítulo de número 1, verso 1, nos diz algo incrível. Deus, que de várias vezes e de várias maneiras falou aos pais pelos profetas, agora no verso 2, falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. A compreensão de que o Espírito traz e fala as verdades acerca de Deus, agora está internalizado na pessoa de Cristo, que é aquele que traz as verdades acerca do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Deus que de várias vezes e de várias maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nos últimos dias pelo seu Filho. Você quer conhecer a Deus? Você quer saber as verdades acerca desse Deus Todo-Poderoso? Tem um caminho, Jesus. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é um caminho ou mais um caminho no meio de vários outros. Não é mais uma verdade no meio de várias outras verdades. É o caminho, é a verdade, é a vida. Então nós precisamos compreender que no nascimento de Cristo, nosso Salvador, nós conhecemos a plenitude da revelação do Pai que está nele, e consigo ele traz as verdades eternas do Deus a quem nós servimos. O Filho de Deus se faz carne e habita no meio de nós, sendo gerado pelo Espírito, e consigo ele traz as verdades acerca do Pai. Essa é a primeira compreensão. O nascimento de Jesus, a encarnação de Cristo, é a manifestação da plenitude da revelação de Deus. Em Cristo nós conhecemos a Deus e temos tudo aquilo que nós precisamos no que diz respeito a conhecimento para nos render e nos prostrar diante dele. Então a compreensão judaica, ela olhava para o Espírito Santo e compreendia. Não, ele traz as verdades de Deus. Então nós olhamos o nascimento de Cristo e aprendemos que Cristo, ao ser gerado pelo Espírito, ele traz consigo as verdades acerca do Pai. Segundo lugar, uma outra compreensão judaica acerca do Espírito Santo, a compreensão de que o Espírito Santo é que tirava os véus dos olhos. Os judeus, eles olhavam para essa consciência do Espírito, e eles entendiam que era o Espírito Santo que tirava as vendas dos olhos, para que as pessoas pudessem enxergar.
Não somente ler isso como um texto, como um livro qualquer, mas ver de fato, olhando para o Antigo Testamento, como mensagem de Deus, como revelação de Deus. Então eles tinham como isso em mente. Olha, o Espírito Santo que tira a venda dos olhos para que as pessoas, ao lerem a Torá, ao lerem os escritos, elas compreendam aquilo que está escrito ali. Não somente seja mais um texto, um livro, como vários outros. Então a compreensão de José acerca do fato de que Jesus fora gerado pelo Espírito Santo era uma compreensão de que o Espírito Santo tirava os véus dos olhos, não somente falava as verdades acerca de Deus, mas tirava a venda dos olhos a fim de que a humanidade compreendesse essas verdades faladas. Então nós precisamos entender que quando o Filho de Deus nasce, quando o Filho de Deus encarna, Ele não somente traz as verdades acerca de Deus, mas é Ele quem tira a venda dos nossos olhos para que nós possamos compreender as verdades acerca deste Deus. E sabe qual que é a verdade? Que muitas pessoas andam cegas. Muitas pessoas andam tropeçando. Muitas pessoas andam caindo. Muitas pessoas andam batendo de parede em parede e mais, muitas pessoas por estarem cegas ainda estão derrubando outros, que também estão cegas. E muitas vezes nós pensamos que tirar a venda dos olhos é um ato nosso. Eu venho à igreja, não, hoje eu vou compreender a mensagem do Evangelho, a mensagem vai ser pregada, eu vou levantar minha mão, vou lá na frente, vou chorar, vou fazer um show, pronto. Os meus olhos foram abertos. Quem te disse? Nós precisamos entender que tirar a venda dos olhos não é competência do pregador, não é competência do líder de célula, não é competência do marido, da esposa, do pai, do filho. É compreensão, é competência de Cristo. É Ele quem tira a venda dos nossos olhos. Se hoje você está aqui, no último domingo no ano, podendo estar em vários outros lugares, fazendo várias coisas, sabe lá Deus o quê? Que você já fez e hoje não faz mais, que o Espírito nem traga isso à sua memória. Mas se você está aqui hoje, ao lado da sua esposa, ao lado do seu marido, ao lado dos seus filhos, é porque um dia Cristo tirou as escamas dos seus olhos. Se hoje você está aqui, podendo participar desse momento, eu não sei você, mas quando o Tiago cantava ali, o meu corpo pegava até fogo, estou suando aqui. Se puder botar até o ar um pouquinho aqui para mim, eu agradeço. É porque Jesus entrou na história e tirou o véu dos nossos olhos. É muito mais do que figuras, presentes ou qualquer coisa do tipo. É o Filho de Deus que entra na história e tira o véu dos nossos olhos, para que, tirando o véu dos nossos olhos, nós olhemos para as verdades acerca de Deus, nos rendemos, nos prostremos em arrependimento e entreguemos o nosso coração a Ele. É porque o Filho de Deus se encarnou e habitou no meio de nós, que hoje nós podemos ver, não somos mais cegos, nós temos visão. Nós olhamos para Deus e compreendemos as suas verdades. Nós olhamos para o Filho e reconhecemos a sua divindade, porque um dia Ele habitou no meio de nós. Era essa a compreensão que José e o povo judaico tinham acerca do Espírito, aquele que tira a cortina dos olhos. E é isso que Jesus faz conosco quando Ele entra na história, quando Ele começa a fazer parte da nossa realidade, muito mais do que curar, muito mais do que libertar, muito mais do que abrir porta de emprego, muito mais do que dar provisão, muito mais do que restaurar a família ou qualquer coisa. Cristo entra na história para tirar os véus dos nossos olhos, para que nós pudéssemos ver aquilo que nós não víamos. É isso que Ele carrega. O Espírito que traz as verdades acerca de Deus, o Espírito que tira a cortina dos olhos, mas ainda tinha mais uma compreensão. A compreensão de que era o Espírito quem trazia ordem ao caos.
O povo judeu, quando olhava acerca do Espírito, eles se lembravam, eles se remetiam diretamente ao período criacionista, Gênesis capítulo 1. O texto vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus habitava sobre a face das águas. Ou seja, a terra estava sem forma, a terra estava vazia, não tinha nada, e o Espírito entra naquele movimento criacionista e cria todas as coisas. Nós vemos dizer, Deus, através do poder da sua palavra, haja luz e houve luz. Haja separação dos firmamentos, haja animais e houve animais. Então nós vemos a partir do Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas, Deus trazendo ordem àquilo que não tinha ordem, que não tinha forma, Deus trazendo forma àquilo que estava sem forma, Deus colocando em ordem aquilo que estava em desordem. Era essa a compreensão judaica acerca do Espírito. Quando se pensava acerca do Espírito Santo, automaticamente eles se lembravam do texto da criação, de que o Espírito se movia sobre a face das águas, de que a terra era sem forma, de que a terra era vazia, e a partir disso a terra começa a tomar forma. Essa era a compreensão judaica. Aí José ouve: aquilo que está no ventre é do Espírito. É Jesus quem traz ordem ao caos. Aquilo que está em desordem, quando Cristo entra na realidade, passa a ter ordem. Aquilo que estava confuso, quando o Filho de Deus entra, não fica mais confuso. Aquilo que estava bagunçado, quando Cristo entra, desfaz. Aquilo que estava desorientado, quando Cristo entra, toma direção. Cristo entra na história para colocar ordem num mundo que estava em caos. Nós muitas vezes olhamos para o cenário em que vivemos, crise econômica, crise financeira, crise moral, crise ética, crise na família, crise de identidade, crise de masculinidade, crise na área feminina. Nós vivemos uma série de crises. E pensamos e conjecturamos que é o Estado, que são os governos, os poderes que vão trazer ordem às crises que vivemos. Ah, não, mas se o fulano de tal ganhar, vai mudar o cenário. Quem te disse? Ah, mas se o outro ganhar, vai ter desordem. Ah, se o outro ganhar, vai ter ordem. Quem traz ordem ao caos é o Filho de Deus que se encarnou, que se fez carne e habitou no meio de nós. Você quer ter sua família em ordem? Coloque Jesus. Você quer ter o seu emprego em ordem? Coloque Jesus. Você quer ter o seu relacionamento em ordem? Coloque Jesus. Você quer ter suas finanças em ordem? Coloque Jesus, porque é Ele quem traz ordem ao caos que nós vivemos. E muitas vezes nós colocamos e atribuímos essa responsabilidade de mudar o cenário conturbado, distorcido que vivemos a pessoas. Ah, o fulano de tal vai me ajudar. Não! Jesus entra na história para trazer ordem ao caos, ao mundo perdido, que caminha a passos largos para o inferno. E Ele entra na história para salvar, para curar, para libertar, para transformar, para ressignificar a história da humanidade. É Ele quem traz ordem ao caos. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua família, eu não sei como estão as suas finanças, eu não sei como estão os seus relacionamentos, mas independentemente de como ele estiver, o Filho de Deus, que se fez carne e habitou no meio de nós, é poderoso para trazer ordem. Eu me lembro do povo diante do cenário do mar. Êxodo capítulo 12 ou 14, não me lembro. Vai dizer que estava uma confusão. As pessoas gritavam e tinham medo. Esse era o texto. Agora você fica imaginando, mais de 2 milhões de pessoas gritando. É uma confusão. Imagine, um gritando para cá, foge para um lado, foge para o outro, uma bagunça, uma confusão, gente chorando, gente gritando, gente pulando no mar, uma confusão, uma loucura. Desordem, confusão, sem ter saída. Aí entra Deus: Moisés, estende o cajado. Moisés estende o cajado, e a minha Bíblia diz que o mar se abre, o povo passa,
E Deus dá a solução. Ou seja, Deus traz ordem àquilo que estava em desordem, porque esse é o nosso Deus, poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. Então, queridos, aquilo que está em desordem na sua vida, o Filho unigênito do Pai é poderoso para trazer ordem. É Ele quem traz ordem ao caos. Essa era a compreensão, diretamente ligado à obra criacionista, ao início das Escrituras, como aquele que cria, como aquele que dá forma, como aquele que traz ordem àquilo que estava em desordem. Quarto e último lugar, a compreensão de que o Espírito traz vida àquilo que estava morto. Eles tinham a compreensão de que era o Espírito quem vivificava aquilo que estava morto. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Você conhece essa história? Verso 1 vai dizer: a mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no Espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto. E eis que eles estavam muito secos, e ele me disse: filho do homem, podem esses ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que eu farei com que o fôlego de vida entre em vós, e assim vivereis. Colocarei tendões sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e quando eu contemplei, eis que os tendões e as carnes vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego, e respira sobre esses mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele havia me ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram e se levantaram sobre os seus pés, e um exército extremamente grande se levantou. A palavra aqui, fôlego, pode ser compreendida também como espírito. E o Espírito veio sobre eles e deu vida àquilo que não tinha vida. A minha Bíblia diz que sem Cristo nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A mensagem da cruz, ela se resume ao fato de que a humanidade estava longe de Deus, que a humanidade estava separada de Deus, que a humanidade caminhava a passos largos para o inferno, que a humanidade vivia em rebeldia contra Deus. Essa história de que todo mundo é filho de Deus é a história da carochinha. Todo mundo é criatura. Filho é aquele que crê. Sem Cristo, o homem caminha a passos largos para o inferno. Olhe para mim. A Bíblia diz que quando o pecado entra na realidade do homem, esse homem é separado de Deus. Gênesis capítulo 3 vai dizer que o Senhor expulsa Adão e Eva da sua presença, os coloca para fora do jardim. Romanos vai nos dizer que quando o pecado passa a fazer parte da realidade do homem, esse homem está separado de Deus. Se não fosse o nascimento do Filho unigênito do Pai, o que seria de nós? Se Cristo, como lemos, não tomasse a forma de homem,
humilhando-se a si mesmo, e morresse no nosso lugar, o que seria de mim? O que seria de você? Se Jesus não entrasse na história, morresse no meu, morresse no seu lugar, aonde nós estaríamos hoje? A minha Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E até onde eu sei, ninguém pode trazer vida a si mesmo. Até que me prove o contrário, ninguém pode se auto-viver. Eu morri, Emerson morreu, eu quero viver de novo. Isso não existe. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele entra na história. E ao entrar na história, Ele nos dá vida, e vida em abundância. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo de número 2, ele vai nos dizer, verso 1, e Ele vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades e do ar, e do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós tínhamos conversa. Em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós, no passado, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita por mãos, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubando a parede da separação que existia entre nós. Agora eu quero ler novamente para você, para mim. Portanto, irmãos, portanto, Emerson, lembre-se que no passado você era gentio na carne, chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos. Que naquele tempo, Emerson, você estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho ao pacto da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, Emerson, em Cristo Jesus, você que estava longe, chegastes perto, porque Ele é a sua paz, o qual de ambos fez um, e derrubando a parede de separação que existia entre nós. Você estava separado, querido, longe, sem esperança. Não sou eu que estou falando, é o texto. E sem Deus no mundo. Não era essa a sua realidade?
Mas, olha que palavra linda, que muda todo o cenário. Mas, em Cristo Jesus, aquele que estava longe, agora pode estar perto. Pelo nascimento do Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo, aquele que estava morto, que era eu e você, agora tem vida, e não somente vida, e vida em abundância. Aquele que estava separado, não está mais separado. Aquele que estava longe, agora está perto. Aquele que estava perdido, se encontrou. Aquele que estava desacreditado, encontrou um sentido para a vida. Aquele que caminhava a passos largos para o inferno, agora caminha rumo a encontrar o seu Senhor e o seu Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio ao mundo e consigo Ele traz as verdades acerca de Deus. Ele tira a venda dos nossos olhos. Ele traz ordem ao mundo caótico, à vida caótica, à família caótica, à realidade caótica. Ele traz vida àquilo que não tem mais vida. Esse é o nosso Senhor. Se coloque de pé. Eu quero fazer diferente. Quero orar por você nesse último domingo do ano, que tem gratidão no coração, e desde já eu te peço, se for algo estereótipo, por favor, fique no seu lugar. Se for só porque tem gente vindo, não precisa vir, fica no seu lugar. Mas que você nesse último domingo, você quer agradecer ao Senhor e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor enviou o seu Filho ao mundo e me alcançou. Eu estava perdido, eu estava sem esperança, eu estava morto nos meus delitos e pecados, em desobediência contra Deus. Mas o Senhor um dia me alcançou. Pode ser no domingo passado, pode ser um ano atrás, 50 anos atrás, 70 anos atrás, não importa. Mas que você hoje quer se colocar diante do Senhor: Senhor, muito obrigado, porque hoje eu tenho esperança. Muito obrigado porque hoje eu tenho paz. Muito obrigado porque hoje eu estou perto do Senhor. Muito obrigado porque o véu se rasgou e eu tenho livre acesso ao Senhor. E eu quero nesse último domingo externar a minha gratidão ao Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho, que o Senhor através de Cristo me ensinou as verdades, tirou a cortina dos meus olhos, trouxe ordem ao caos que eu vivia, ressignificou a minha história e trouxe vida para mim que estava morto. E eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente e se coloque diante do Senhor. Pai, obrigado. Enquanto a gente canta, sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou
mas como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia! Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Senhor nosso Deus, nosso coração se quebranta diante do Senhor nessa hora, em gratidão a um dia o Senhor ter enviado o seu Filho, que nasceu numa manjedoura, de forma humilde, simples, que cresceu, que andou no meio das multidões, operou sinais, maravilhas, curou, salvou, libertou, ressignificou histórias, morreu, mas ressuscitou e está vivo. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. E nós rendemos a Ti toda honra, glória, louvor e adoração, porque um dia fomos alcançados pelo Senhor. Um dia o Senhor foi ao nosso encontro. Um dia o Senhor estendeu a mão e nos arrancou com o braço forte do lamaçal do pecado. Que um dia os nossos olhos foram abertos e nós compreendemos a mensagem da salvação, nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Seu Filho como nosso único e suficiente Salvador. Obrigado, Pai, porque hoje nós temos esperança. Obrigado porque hoje temos paz. Obrigado porque hoje temos consolo, refrigério, auxílio, ajuda, guia, direção, sustento, provisão. Porque o Senhor, através do Seu Espírito, habita no nosso coração.
que nós nunca venhamos a perder a alegria, a gratidão, a emoção, as lágrimas nos olhos, diante da verdade de que o seu Filho veio ao mundo para salvar e buscar aquilo que havia se perdido. E nós nos encaixamos nessa realidade. Glória ao Senhor por isso. A Ti toda honra, glória, louvor e adoração. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma restante de noite e final de ano, nesses próximos dias que ainda estão por vir. Abençoe a vida do nosso pastor. Restaure a sua mente, o seu coração, a sua saúde. Toque do alto da sua cabeça a planta dos seus pés nessa hora, bem como a sua esposa. Abençoe o pastor Reuel, sua casa, sua família. Abençoe a nossa igreja. Aviva o nosso coração. É o nosso pedido, o nosso desejo, Pai. E agora oramos dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus que há pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Queridos, quarta-feira não teremos culto. Nosso culto é terça-feira, dia 31, às 20 horas. Quarta não teremos culto e domingo que vem culto normal. Que Deus nos abençoe. Ceia do Senhor, próximo domingo. Você é o nosso convidado. Que Deus nos abençoe.